antecipando assim que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos encaminhando-os para Deus. A revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa. O médium foi acusado de ser invigilante, mandaram-no orar e vigiar, e o espírito foi doutrinado. É engraçado. No entanto, a parte da profecia já foi cumprida, e não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o além-túmulo através do seu aparelho televisor. Isto foi escrito pela Ivone Pereira. Agora, convém, não gostava de passar à frente sem deixar aqui este comentário do engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que é muito interessante. Em 1908 e 1909 já haviam sido realizadas algumas tentativas bem-sucedidas de radiotransmissão na Europa. Porém, somente em 1916 foi instalada por Lee de Forest uma estação emissora experimental em Nova Iorque, aliás, a primeira. Não acreditamos que o médium de São João Galveia, o Sr. Silvestre Lobato, tivesse obtido alguma informação por meios normais daquilo que se estava a fazer na Europa e nos Estados Unidos a respeito da radiotelefonia. Este facto é interessante. Observe-se que a mensagem atribuída ao espírito Dr. Bezerra de Menezes e transmitida através do médium Silvestre Lobato, esta mensagem data de 1915. No entanto, a estação experimental instalada em Nova Iorque começou a funcionar apenas em 1916, cerca de um ano depois. Mas admitamos que o Sr. Silvestre até era uma pessoa muito bem informada em matéria de eletrónica naquela época no Brasil e que sabia tudo. Resta por explicar ainda a premonição do espírito a respeito da televisão, de René Barthélemy, 1930. E ainda mais extraordinárias, recentíssimas recepções de imagens do plano espiritual por meio da transcomunicação instrumental. Há também outros autores que falam, o Chico Xavier, nos livros Nosso Lar, o André Luiz, e nos livros Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz refere lá aparelhos eletrónicos para os espíritos comunicarem de uns planos para outros. Portanto, há uma certa analogia. Agora vamos voltar aqui à acetagem. Em 1959, portanto, a TCI, como sabem, começou com Frederick Jungerson, e de 59 a 68 as investigações foram feitas por ele e por Constantino Raudive. Jungerson, portanto, ocasionalmente captou umas vozes no seu gravador quando tentava captar o gorjeio de um pássaro, né? Ele era produtor cinematográfico e isto aconteceu na Suécia. Ele pensou que fosse alguma brincadeira de mau gosto, voltou a tentar gravar e as vozes apareciam em vez do chilreio do pássaro, ou no meio do chilreio do pássaro. Entretanto, começaram a aparecer vozes de pessoas a dizer que tinham falecido, a dar determinadas indicações, etc, etc. Ele continuou a pensar que era brincadeira, que podia ser de alguma estação emissora, até que as vozes começaram a aparecer em várias línguas. Por exemplo, uma frase, sei lá, o Jorge está a filmar. Aparecia o Jorge em português não, em francês, está em alemão, a filmar em russo. Então foi este facto que o despertou mais para que continuasse a investigar. De 71 a 85, o engenheiro George Meek e o William O'Neill, em 1961, começaram com as experiências do Spiricon, um aparelho para comunicar verbalmente com os espíritos, e outros investigadores, como o engenheiro Koenig e o casal Fischbach, também trabalharam nesta área. É apenas um resumo, já vamos falar disto mais à frente. Estou cheio de peixe. Agora, houve também mensagens, há também comunicação através do telefone, através de computadores e através da televisão. Vocês já estão a imaginar como é que se fará a transcomunicação, não é? Sinceramente, eu não sei se é assim desta maneira, um bocado atabalhoado, mas não há nada como experimentar. Já uns técnicos de eletrónica e pronto, estudando isto. Senão depois ficam com os cabelos em pé. Ora, então,
Este fenómeno de captar vozes foi chamado de EVP e não é VF, como aqui está erradamente. E tenho que pôr isto todo para ficar direitinho. Ora bem, este fenómeno consiste no aparecimento de vozes estranhas em fitas magnéticas comuns, como já disse. Portanto, em 59, este fenómeno aparece com Fredrik Jungersson, na Suécia. Foi um investigador que, inclusive, foi condecorado pelo Papa Paulo VI. Há uma polémica muito grande, porque o Papa Paulo VI tinha conhecimento destas pesquisas que ele fez. Então há quem diga que ele foi... Polémica não, são divergências. Há quem diga que ele foi condecorado pelo facto de ter investigado as vozes, mas há outros autores que dizem que ele foi condecorado devido a um filme que ele fez sobre o Papa. Outros dizem que foi devido a uma reportagem muito boa que ele fez sobre o túmulo de Pedro. Portanto, isso também não interessa. O que interessa é que o Papa tinha conhecimento destas experiências. Em 1968 ele fundou a Associação de Pesquisa de Vozes em Fitas Magnéticas e tinha nessa altura cerca de 6.000 gravações identificadas, daquelas assim mais claras e mais audíveis. E eu pedi agora a técnica de som, se pudesse pôr, ainda não, só um momentinho. Vamos ouvir um bocadinho de... Vamos ouvir umas vozes do Electronic Voice Phenomenon, vozes gravadas em fitas magnéticas. Portanto, ouve-se muito mal. Esta parte, este trecho que vamos passar, vê-se o experimentador perguntar à entidade ou à voz, vamos falar em vozes, à voz, como é que está? E ouve-se assim muito tenuemente, em inglês, very well, assim, uma voz metálica. Depois mais à frente ele apontar até 10, etc. Isto era nos primórdios do captação de vozes. Hoje em dia, segundo os técnicos e os investigadores dizem, já é possível manter contactos num tom audível e perfeitamente claro. Agradecia se não se importava agora que pusesse. Okay. Esta é a tal contagem. Podes ligar só assim. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto foi mais ou menos o beabá da TCI, que era muito difícil às vezes até de captar e de compreender as mensagens. Mais tarde aparece o Spiricon. Decididamente eu não me dou com isto. Spiricon, que foi um aparelho destinado a possibilitar o diálogo com os espíritos, que foi criado e inventado, claro, na Meta Science Foundation nos Estados Unidos, o engenheiro George Meek e todo um conjunto de colaboradores técnicos de eletrónica, engenheiros eletrotécnicos e outros interessados e técnicos. O Spiricon, deram-lhe o nome de Spiricon, é comunicação com os espíritos ou comunicação espiritual. Assim, inventaram vários modelos, acho que já vão no oitavo, mas só construíram um modelo Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, deram-lhe este nome, não sabem porque, deve ter uma causa. Apenas o Mark IV funcionou em condições, entretanto já tem outros modelos, mas não tem funcionado. E é engraçado referir que este Mark IV foi melhorado com sugestões do espírito do Dr. George Muller, que era um engenheiro que era muito amigo do Dr. George Meek, só que entretanto desencarnou, não é? E então o Dr. George Meek trabalhava com um técnico de eletrónica que tinha faculdades mediúnicas muito grandes, que era William O'Neill, que era vidente, tinha mediunidade de psicofonia, etc.
de efeitos físicos, e então o Dr. George Muller, através da mediunidade de William O'Neill, dizia-lhe: olha, faz assim, agora aumenta esta frequência, agora põe esta válvula, sei lá, estou se calhar a dizer um disparar, mas pronto, dava pormenores técnicos que eles desconheciam e que eles punham em prática, e depois constataram que de facto esses pormenores foram imprescindíveis para que o Spiricon funcionasse. Tinha aqui qualquer coisa sobre o Spiricon, pois é isso. Entretanto, o doutor, além disso, o Dr. Muller também passou, através da mediunidade de William O'Neill, um esquema para uma ligação eletrónica, portanto um equipamentozinho, com o qual ele poderia construir, e construiu, a Meta Science Foundation, construir um pequeno dispositivo para o tratamento da artrite. A Meta Science Foundation construiu 2 protótipos chamados IFRT, cujos resultados em pequenas séries de experiência no Japão e na Florida foram positivos. Sinceramente, não sei se isto vai ser comercializado ou se foi um tiro de papel ou não. Se, entretanto, funciona mesmo. Uma coisa é experimentar, outra coisa é funcionar a sério. Pronto, já está. Agora vamos passar ao Vidicon. O Vidicon, como o nome sugere, é comunicação com o plano espiritual através de imagens, não é? Ora, acontece que os espíritos não, vamos falar em vozes. As vozes prometeram no 2º Congresso Internacional, no Centro Milanese de Metafonia, em Milão, em 7 e 8 de junho de 86, eles prometeram que se iam mostrar na televisão. Na altura também as pessoas, os investigadores que lá estavam, que trabalhavam na captação de voz em registros magnéticos, pensavam que fosse algum espírito brincalhão e não ligaram nenhum, porque também é perfeitamente possível, como é lógico, haver interferências através deste processo, se calhar até mais. Só que, portanto, o Vidicon de facto foi uma realidade, e o pai do Vidicon foi o Sr. Klaus Schreiber, software austríaco, que obteve pela primeira vez imagens de pessoas falecidas através de um sistema de televisão. Que não é assim muito complicado, mas os livros explicam isso em pormenor técnico. Do modo geral, é um ecrã, é uma televisão que está num canal neutro com aquele chuvisco, depois tem de se filmar o ecrã, depois tem lá umas explicações que são muito, enfim, passíveis de ser discutidas e polémicas. No dia 1 de julho de 1988, há a gravação de imagem e som em simultâneo pela primeira vez. Portanto, além de aparecer na tela a imagem, o espírito comunicava simultaneamente também através do EVP, através do Spiricon ou de outros aparelhos, como o psicofone, etc., criado pelo engenheiro austríaco Franz Siedel. E isto aconteceu. E depois eles, claro, quando aparecia uma imagem, depois comunicavam-se a explicar o que era a imagem. Por aí fora. Agora, vamos lá ver se eu consigo trabalhar com isto. Que são algumas imagens que os técnicos que investigam e os experimentadores dizem ser do plano espiritual. Ou do plano espiritual não, de um outro planeta que está fora do nosso sistema solar, que eles chamam planeta Marduk. Não nos compete a nós, espíritas, dizer se isto é verdade ou não, apenas uma constatação de facto. Os cientistas depois estudem isto e que digam se isto é verdade ou se é mentira. Eu vou, como o micro não chega ali, vou puxando as imagens à frente. Não me deixam estar a pé, é impressionante. E tem de abaixar a cabeça. Isto aqui não está a dar nada.
Ora bem, agora pode-se argumentar, será que isto aparecem animais, cavalos, gatos, pombos, parecem pessoas, parecem paisagens? Será do mundo espiritual, será de outros planetas? Será uma mistificação? Bem, o que é certo é que os factos acontecem, quer na captação de vozes, quer na captação de imagens. E o mais interessante é que algumas destas imagens foram captadas numa televisão que estava velha, até variada, que nem tinha antena nem nada, foi só ligar a ficha. A maior parte destes fenómenos, ou quase todos, se assemelham a fenómenos mediúnicos, onde há necessidade de haver mediunidade. Alguns são de voz direta, como é o caso, por exemplo, de mensagens recebidas em rádios sem pilhas e sem estar ligados à eletricidade. À partida é um fenómeno parecido com o fenómeno espírita, mediúnico, aliás, estudado pelo espiritismo, de um fenómeno de voz direta. Há outros que indiciam grandemente que são fenómenos de mediunidade e efeitos físicos. Não nos compete a nós dizer se aquilo é verdade ou não. Para isso estão aí os cientistas que devem estudar e investigar. Mas que elas aparecem, aparecem. Isto porque há duas características interessantes, que é a universalidade das vozes, à semelhança do que aconteceu com os médiuns nos primórdios do espiritismo. As vozes apareceram um pouco por todo o lado, na América, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na Áustria, na Espanha também, por aí fora. E as mensagens que elas dão também são coincidentes, na maior parte. Portanto, são factos novos. Depois, temos a TCI através de computadores. Foi uma coisa que apareceu a posteriori com um professor de economia, o Sr. Ken Webster, que tinha o microcomputador daqueles PCs normais, assombrado pelo espírito de uma entidade que se dizia chamar Thomas Arden e que morreu há mais de 400 anos. O espírito forneceu dados que o identificavam, aquilo foi investigado, inclusive o local que ele dizia onde tinha vivido não existia mais. Ele comunicava-se em inglês arcaico que, após demoradas pesquisas, os especialistas de linguística se constatou que, de facto, era um inglês utilizado naquela regiãozinha, naquela aldeiazinha que já não existia no século XVI. Ele já teve mais de 250 comunicações. Isto didaticamente não se deve estar a falar com o ecrã ligado, porque dizem que é passar um atestado de burrice às pessoas que não sabem ler. Mas como a sala é muito grande e as pessoas estão lá longe, também não veem. Portanto, desculpem lá. Estes factos no computador, segundo dizem os técnicos e os investigadores e os pesquisadores, as mensagens aparecem no computador, o que pode indiciar também um fenómeno de efeitos físicos. Portanto, o computador liga-se sozinho, desliga-se sozinho, às vezes o computador, inclusive as placas de hardware são afetadas, disquetes virgens aparecem formatadas, textos que estavam em disquetes, mesmo sem estarem introduzidos no computador, aparecem alterados. Portanto, são factos que penso que terão em vista pôr as pessoas a pensar e a levá-las a uma investigação mais profunda. Depois, em 1991, os espíritos introduzem as provas cruzadas. Foi um facto que aconteceu em Esperange, no Luxemburgo, entre duas cidades, Esperange, no Luxemburgo, e Rivnitz, na Alemanha. Estão a cerca de 70 km uma da outra. E então, nessas duas cidades, através de equipamentos diferentes, em locais diferentes, claro, receberam mensagens das mesmas entidades, com o mesmo teor, mensagens essas muitas vezes complementares, por meio de aparelhos diferentes. Por exemplo, o professor Dr. Hans Bender, um parapsicólogo hoje falecido na altura, faleceu em 7 de maio de 91, deixou uma mensagem na casa do Sr. Adolfo Holmes, que é um dos pesquisadores, através de gravadora.
Isto 42 dias após ele morrer, no mesmo dia, a 19 de junho de 91, utilizou o computador em Esperange, na outra cidade, para enviar uma mensagem semelhante à que tinha deixado em Rivnitz e complementar. São curiosidades. Depois, a TCI também tem havido comunicações instrumentais através do telefone. Isto à partida parece assim um bocado esquisito. Por exemplo, aquele casal no Luxemburgo, o casal Fischbach, dizem que atualmente que mantêm contactos da ordem dos 5, 10 minutos ao telefone com uma entidade que segundo dizem, está a orientar os trabalhos de pesquisa TCI. Pegam no telefone, o telefone toca, pegam no telefone e ouvem. Poderá ser um fenómeno também de voz direta. Eles dizem que não, dizem que são as entidades que interferem nos aparelhos eletrónicos, criam umas ligações eletrónicas muito complicadas, etc. É claro que à partida surge logo aquela, então, mas isso pode ser algum brincalhão ali da esquina, sabe? Aquele é pesquisador do TC, deixa-me lá telefonar para a casa dele. É claro que eles também pensaram nisso. Então puseram o telefone sob escuta, lá nos telecom do sítio, da terra deles, e constataram que sempre que aparecia uma chamada, que era considerada a chamada do além, imediatamente pediam lá à central telefónica saber se alguém tinha telefonado. E então eles nunca tinham registado nenhuma chamada, quer para o telefone desse casal, quer efetuado esse telefone, portanto havia um silêncio absoluto. O que à partida evidencia que há algo mais além disso. O próprio Padre Bruno, que é um teólogo católico, que esteve em Portugal há pouco tempo, que deu uma entrevista ao Jornal das Caldas, quem quiser tem ali fora, isto é publicidade ao jornal, quem quiser tem ali fora fotocópias dessa entrevista, que o Jornal das Caldas publicou. O teólogo, o Padre Bruno, disse numa entrevista que ele pessoalmente já tinha tido essa experiência. Um dia que estava na Alemanha com esse casal e com um físico alemão, o professor Ernst Sinkowski, que estavam a fazer uma experiência e de repente o telefone tocou e ele foi atender. E portanto era uma mensagem eram vozes a dizer que se iam manifestar a seguir no ecrã, etc. E que iam aparecer, que depois posteriormente se constatou. Há aqui um caso castiço que eu já contei no ano passado, mas para quem não esteve presente nas primeiras jornadas, que é o que aconteceu com um advogado na Alemanha, que é o caso de Rosenheim. Portanto, aqui começavam a aparecer umas contas muito altas, ele ficou revoltado, como acontece às vezes connosco, e reclamou lá para os institutos da zona. E eles fizeram uma investigação, eram mesmo contas fora do normal. Fizeram uma investigação e substituíram-lhe o telefone, isolaram-lhe o telefone, portanto substituíram os cabos todos. Gastaram cerca de 90 mil marcos alemães naquela altura. E fizeram escutas e então, na central, portanto, o telefone tinha 4 dígitos e eles na central captavam os dígitos, esses 4 dígitos a serem digitados para a sua expressão. Mas a uma velocidade tal que era humanamente impossível ir lá com o dedinho àquela velocidade. Portanto, era uma coisa fora de comum. E nunca conseguiram detectar a fonte. Então o senhor ficou isento de pagar a conta telefónica, demasiado alta. Depois, segundo a tese dele, comprovou-se que se tratava de um autêntico caso fantasma telefónico. Segundo a tese lá dos telecom do sítio, não tinha explicação para aquilo, de facto o homem não tinha culpa, porque apareciam coisas esquisitas e depois eram só impulsos a cair no telefone do coitado. Em 1971, este advogado proferiu uma palestra. Isto não se faz, eu quando chegar a Leiria, a minha presidente já me vai dar uma coça. Em 1971, o advogado Adam proferiu uma palestra na Universidade de Bern sobre o assunto, tendo sido distinguido com um prémio pela Sociedade Suíça de Parapsicologia
em reconhecimento à contribuição pelo esclarecimento desse caso. Vamos esperar só mais um bocadinho, vou pôr aqui outra canção. São técnicos, outros são cientistas, não acabo com investigadores. Sai da frente. Entretanto, não há aplicação dessa teoria. Assim, temos que alargar nossa física para incluir esse fenômeno. So we have to enlarge our physics Este to é include this o tal phenomenon. físico alemão, o Sr. Shenkovsky. De acordo com o que nós sabemos, o catolicismo nega a reencarnação. Neste sentido, nós gostaríamos de saber como a Igreja irá encarar o fato de as transcomunicações se referirem a pessoas que comentam, inclusive, que já estiveram encarnadas. Até agora não temos condenação oficial da Igreja da ensino da reencarnação. Muitas vezes se repetem os textos de Shirley MacLaine para confundir tudo. Os especialistas reconhecem uma condenação de Orígenes, mas o ensino de Orígenes não é o mesmo. Tenho ouvido que agora se prepara no Vaticano um texto com respeito à reencarnação e mais geralmente com comunicação no além. Espero somente que estes textos serão abertos suficientemente para não fechar mais a possibilidade de uma forma de reencarnação ou de toda forma de comunicação como além. Ele apenas trabalha com o Jules e a Meg em Luxemburgo. Yes, my own experiments I did since 1974 in the so-called electronical voice Sim, phenomenon. faço meus próprios experimentos. On the other hand, Comecei em 1974, operando com gravador. the Luxembourg group Por outro lado, tenho experiências feitas com o grupo de since Luxemburgo, about com a Meg e Jules, 1987. Este é o Sr. Deter Meyer, 1987. um engenheiro também, alemão. We onde have tivemos contatos muito interessantes, como os com Konstantin Raudiv e o They Technician. are very interesting. For example, the contact with Konstantin Raudive and the technician, and Então, dos a respeito do tipo de rádio que ele usa. Nós temos conhecimento que ele usa rádio a válvula e gostaríamos de saber se isso foi uma sugestão dos espíritos ou por que razão ele utiliza rádio a válvula. ich habe alte Röhrenradios benutzt, weil Friedrich Eu procurei seguir o exemplo de Jungerson, que fez experimentos com rádios a válvula. Kontakte herzustellen. Sr. Ken Webster, o senhor usa apenas o computador para a comunicação ou usa alguma outra via? The messages occurred As spontaneously mensagens on paper, ocorrem espontaneamente no papel, em paredes, chão. Talvez fosse melhor perguntar onde não ocorrem. where it Ou didn't seja, occur, o computador é só parte do so conjunto de it was experiências. only just part of the whole experience. Sr. Webster, por favor, esclareça. O senhor mencionou que as ocorrências aparecem no chão, na parede. Que tipo de comunicação são essas? The information
or the messages were A informação ou as mensagens são escritas com qualquer meio disponível ao redor. Eles usam giz, lápis, canetas ou qualquer outra coisa que eles encontram. Não é possível vê-los em ação, mas são somente os resultados. E o computador é só mais um recurso que eles usam para gravar mensagem. place that this information was imprinted. Sr. Sinkowski, Ver aqui uns testemunhos do próprio Padre Bruno que eu acho muito interessantes por virem de quem vem, né? Diz ele que o mais escandaloso é o silêncio e o desdém, até mesmo a censura exercida pela ciência e pela Igreja, a respeito da descoberta em contexto mais extraordinário do nosso tempo. O pós-vida existe e nós podemos comunicar-nos com aqueles que chamamos de mortos. Isto é a opinião do Padre Bruno. Segundo ele diz também, o Padre Pellegrino Ernetti afirma no número 44 da revista Loghi, de outubro de 86, que se encontrava no Laboratório de Física da Universidade de Sagrado Coração de Milão, quando em 17 de setembro de 1952, um cientista, o professor Dr. Padre Gemelli, registou pela primeira vez as vozes do além. O Padre Bruno diz ainda que o Vaticano, em 1970, criou uma cátedra de parapsicologia e a equipe que fez, no outono de 70, no terceiro Congresso Internacional de Imago Mundi, uma exposição sobre as vozes do além, essa equipe foi oficialmente encorajada pelo Vaticano para prosseguir as suas pesquisas. E terminamos com uma frase do Papa. Temos também aqui um físico, Peter Hale, que diz que não posso explicar o fenómeno das vozes em termos físicos normais, e uma afirmação do Papa dentro da sua homilia no dia 2 de novembro, perante mais de 20 mil pessoas naquela recepção habitual às quartas-feiras no Vaticano, onde ele diz que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Pessoalmente, o Padre Bruno disse que o João Paulo II tem conhecimento dos estudos e das investigações da TCI e que inclusive foi segundo declarações do casal Fischbach, foram lá uns emissários do Papa e tiveram a investigar todos os equipamentos, montaram aquilo tudo, andaram lá a ver aquilo tudo e chegaram à conclusão que de facto aquilo não era fraude, e então levaram depois algum relatório para o Papa que eles não sabem qual é. Está com muito pouco ritmo. A bibliografia que foi utilizada, portanto, é o livro Morte, Renascimento e Evolução de Hernani Guimarães de Andrade, Espíritos comunicam-se por gravadores, Peter Vander, Os Mortos nos falam de Padre Bruno, Transcomunicação Instrumental do Carl Goldenstein, que é um pseudónimo de Guimarães de Andrade, e artigos publicados por ele também no jornal Folha Espírita. O livro Transcomunicação de Theo Locker, Dr. Theo Locker, que é presidente da Sociedade para a Psicologia Suíça. E o livro de Clóvis Nunes, também Transcomunicação, e o da Hildegard Schaffer. Para quem estiver interessado, este livro, Ponto entre o Aqui e o Além, é interessante. Inclusive, até lá os endereços de revistas que semanalmente ou quinzenalmente transmitem material captado através da TCI, as últimas novidades, quer a revista da Sociedade Suíça de Parapsicologia, quer a revista do Círculo de Estudos de Vozes Paranormais de Luxemburgo, quer outras revistas da Alemanha. Além disso, há também uma da